a mais um episódio do nosso podcast Filo Fofocando. Eu sou Yasmin Costa, estudante do IFNMG, Campus Januária, do curso técnico em Meio Ambiente. Eu sou Hélio Camilo Rosa, professor de Filosofia do IFNMG, Campus Januária. E eu sou Olivia Guedes, também estudante do IFNMG Campus Januária, do curso técnico em Meio Ambiente. E já não esquece de compartilhar com seus amigos, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal para que chegue a mais pessoas. E hoje o assunto é sobre os gigantes da filosofia. Hoje nós vamos falar sobre Platão. Bom, gente, professor, o senhor que já estuda mais na área, fala pra gente, afinal, quem foi Platão? Boa pergunta, bom falar sobre Platão. Platão é um dos clássicos da filosofia grega, né? Um grande filósofo. Todos, basicamente, já ouviram falar sobre Platão, né? Esse nome. Na verdade, Platão era um apelido, né? Acredita-se que o nome de Platão era Aristócles, né? Mas, para não confundir com o próprio Aristóteles, então, todos os livros fala-se Platão. Era um indivíduo de família nobre, né, descendente dos políticos de Atenas, foi um grande pensador. Ele nasceu por volta de 428 a.C., né, e na sua juventude ele dedicava a prática das atividades físicas, participou dos Jogos Olímpicos, né, tanto que o termo Platos, do grego, significa largura, né? Acreditava-se que Platão tinha ombros largos, né? Nossa, que legal! Então ele era atleta? Sim, Platão ele tinha uma vida normal, né? Para os jovens daquela época, ele participava dos jogos e a sua família queria que ele seguisse, né, como atleta, participando dos jogos e também dedicasse à vida política da cidade, como seus antepassados, como seu pai, né, seus tios. Mas aí meio que teve um encontro assim com um certo alguém que mudou tudo isso, né? Eu sei qual foi esse encontro. Foi com Sócrates, não foi? Exatamente, né? Quando Platão tinha mais ou menos 20 anos de idade, né, ele conheceu Sócrates, né? A gente já falou sobre Sócrates aqui no nosso podcast. Sim. E isso vai mudar o destino da vida de Platão, porque a partir daí ele vai acompanhar Sócrates, né, por um longo tempo, né? Talvez mais ou menos uns 10 anos da sua vida, ele vai se tornar discípulo de Sócrates e vai construir e dedicar a sua vida à filosofia. Nossa, então isso daí foi quando ele começou até a escrever, né, sobre... Isso. Platão, a gente sabe, né, todos os seus livros foram escritos em forma de diálogos, né, chegaram até nós mais ou menos uns 39 diálogos de Platão, vários diálogos, né. Ele escreveu sobre política, sobre o amor, sobre ética, sobre conhecimento. Então tem vários temas que Platão tratou na sua filosofia. Mas essa parte da escrita mesmo, né, ele vai dedicar após, né, a morte de Sócrates, vai dedicar a sua vida à escrita dos seus diálogos filosóficos. Ah, sim. Mas então, Platão, ele ficou em Atenas e tal? Então, após a morte de Sócrates, né, houve o julgamento de Sócrates. Platão era muito amigo de Sócrates e Platão não queria perder Sócrates, né? Então ele acreditava que a condenação de Sócrates foi muito injusta. E ele também corria risco, já que ele era muito próximo de Sócrates. Então, após a morte de Sócrates, ele foi viajar para ampliar seus conhecimentos. Então, ele viajou para as cidades de Esparta, onde ele conheceu a preparação militar do exército espartano. Ele viajou para o sul da Itália, onde teve contato com os pitagóricos, com a doutrina de Pitágoras. Acredita-se que Platão chegou até a viajar para o Egito, chegou até a proximidade com a Índia, mas isso não é certeza, né? Mas o importante é que ele ficou um bom período da sua vida viajando, ampliando seus conhecimentos, e depois desse período, talvez uns 10 anos, ele retorna a Atenas. Professor, e se a gente for pegar hoje em dia, qual seria a ideia de Platão? Porque se a gente pega, por exemplo, os filósofos que a gente já trabalhou aqui, tem a ideia da eudaimonia, a ideia da maiêutica, e qual seria a de Platão?
Então, Platão tem várias ideias, né? A gente não vai ter uma única ideia. Como eu havia falado, quando Platão retorna a Atenas, ele funda a sua escola, né? A academia, né? A academia de Platão, ela vai ser um centro de referência, como se fosse uma universidade, onde várias pessoas de várias cidades, de outros locais, vai estudar com Platão. Inclusive Aristóteles, né? O seu principal discípulo, vai estudar na academia de Platão. Platão tem várias ideias. A gente pode trazer aqui algumas ideias importantes de Platão, que é a ideia sobre o conhecimento, a ideia sobre a política de Platão, né? Todos vocês devem ter ouvido falar, por exemplo, da alegoria da caverna. Sim, nossa, inclusive um professor até já trabalhou esse texto com a gente na sala. Sim. Como eu falei, Platão escreveu todos os seus livros em forma de diálogo. Para a gente lembrar, um dos mais importantes diálogos de Platão é o seu livro chamado A República. A gente tem outros diálogos, por exemplo, o Banquete, que é referência ao amor, né? Mas a gente pode tratar aqui dessa questão, né, central, que são principal, traz uma ideia, concentra várias ideias nessa obra, A República. Como eu falei, a alegoria da caverna, ela está presente, né, no livro 7º dessa obra de República, da República de Platão. Mas vocês falaram que um professor trabalhou, né, falou da alegoria da caverna. Vocês lembram de alguma coisa, de algum elemento dessa alegoria da caverna? Sim, inclusive foi algo que foi muito bom, porque mostrando lá o que as pessoas vivenciavam, as pessoas que estavam presas, né, naquela caverna, e o moço do texto que conseguiu sair para fora. Isso traz até... Sair para fora é bom, né? Sair pra fora. Vai sair pra dentro. Eu já nem percebi. Vamos sair pra dentro. Esse vídeo vai dando um corte bom, eu vou postar no final. Vamos lá. E uma coisa que foi muito boa do texto é que dá pra gente fazer várias intertextualidades com a nossa realidade. Por exemplo, a pessoa que saiu da caverna e as pessoas que... A pessoa que sai para fora da caverna. Sai pra fora. E as pessoas que saíram da caverna e as que ficaram dentro, elas... O que foi? Elas mostram que são duas perspectivas diferentes de vida. Então, se a gente for trazer para nossa realidade, quantas pessoas que não vivem uma situação dessa, que Platão expôs, né, nos seus escritos, e que a gente pode estar interpretando de várias formas. Então, isso foi muito legal, essa dinâmica. Então, a alegoria da caverna ela traz uma reflexão tanto política quanto uma teoria do conhecimento a respeito da ideia de Platão. Platão ele tinha uma forma dualista de ver o mundo, de ver as coisas. Então, por exemplo, nós somos divididos em duas partes, corpo e alma. E aí Platão resolveu pensar, dividir o mundo em dois, mundo inteligível e o mundo sensível. Lívia, você pode dizer o que seria o mundo inteligível? Não. Não? Não. Sabe sim. Não Pode sei. ser. Mundo sensível. Sabe? Bom, o mundo inteligível, ou o mundo das ideias, é o mundo que nós captamos pelo nosso pensamento, pelo nosso raciocínio, pelas ideias. O mundo sensível é o mundo que nós vivemos, é o mundo que nós captamos, percebemos pelos nossos sentidos. Para Platão, então, o mundo sensível é o mundo do nosso corpo, os nossos sentidos, e o mundo inteligível é a nossa mente, nossa alma, né? E Platão acreditava que o sentido nos engana, que as ideias perfeitas estão no mundo inteligível. Então, todo o conhecimento verdadeiro está no mundo inteligível. Então, é como se nós tivéssemos uma transição do conhecimento. Primeiro, nós temos o contato com as coisas através dos nossos sentidos. Então,
nós acreditamos nos nossos sentidos. Né? Alguém diz, isso aqui é uma árvore, então nós acreditamos que é uma árvore, então estamos vendo uma árvore. E aí a gente vai criar uma crença, são as nossas opiniões, porque as crenças são as nossas opiniões de acordo com nossas vivências. A partir de toda vez que a gente vê algo semelhante, a gente dizer, é uma árvore, então eu acredito que é uma árvore. E a transição para o pensamento, né, para o mundo inteligível, seria o raciocínio e a intuição intelectual. Por quê? A árvore, ela não existe, o conceito de árvore não existe no nosso sentido. Alguém teve que pensar. A árvore é um conceito construído pelo nosso intelecto. Então, para Platão, a árvore reúne todos aqueles objetos que nós incorporamos como árvore. Então, o conhecimento verdadeiro está no mundo das ideias, no mundo inteligível. E aí, fazendo o link com a caverna, né? A alegoria da caverna, como eu falei no livro 7º, é uma conversa entre Sócrates e Glauco, que é irmão de Platão. E Sócrates começa, imaginemos pessoas, né, vivendo numa caverna desde o seu nascimento, elas estão acorrentadas. E dentro dessas pessoas, uma consegue sair da caverna e contemplar a realidade. Então, a caverna representa o mundo sensível, as nossas sensações, as nossas opiniões, as nossas crenças, e o mundo lá fora compreende o mundo da verdade. Aquele que sai da caverna é o filósofo, é aquele que vai buscar o conhecimento, que vai construir o conhecimento. Então, vamos voltar um pouco para a obra A República. Platão tinha uma ideia de sociedade assim, dividida em 3 partes, certo? Platão, na República, ele pensa em construir uma cidade perfeita, uma cidade ideal, uma cidade justa. Porque, como a gente falou, Platão ele não concordava com a democracia, né? Aquela democracia ateniense é a própria democracia que condenou Sócrates. Então, ele discordava do sistema democrático. Então, ele vai pensar um outro sistema político. Por isso que ele vai escrever a obra República, que seria, por exemplo, uma utopia, uma cidade que ele imaginava. E aí, como ele era dividido, ele vai pensar nessa cidade dividida em 3 classes sociais, 3 estamentos, né? Os trabalhadores, os guerreiros e os governantes. Isso tinha muito a ver com o processo educativo e com a própria filosofia de Platão. Por quê? Para que a cidade funcionasse perfeitamente, todas as classes tinham que cumprir com a sua função. Então, Platão dizia, a classe dos trabalhadores seria aquela classe que vai fornecer a riqueza material. É os que vão produzir os alimentos, construir as casas, produzir as roupas, para todas as pessoas daquela cidade. Os guerreiros, soldados, eles tinham que cumprir com a tarefa da defesa, fazer a defesa da cidade e proteger todos. Enquanto os governantes, os administradores da cidade, é que vão governar a cidade com objetivos de fazer o bem comum para toda a sociedade. Então, cada classe cumpria com seu objetivo. Assim, se teria uma cidade perfeita. Não era uma cidade igual, uma cidade dividida em classes, mas que cada classe cumprida com a sua função. Quais são os critérios que Platão usou para dividir cada pessoa em cada classe? Eu gosto de fazer uma comparação básica, porque o critério era o conhecimento, porque a ideia de Platão era quem estava apto a governar a cidade? Os mais sábios. Platão tinha a frase, né? Uma cidade será justa, bem governada, só quando um rei se tornar filósofo ou o filósofo se tornar rei. Então, o sistema proposto por Platão era um sistema de aristocracia, mas era um sistema que era o governo dos melhores, mas os melhores em conhecimento. Então, Platão acreditava que o Estado deveria oferecer educação igual para todos, e aí, nesse processo de educação, as pessoas iam adquirindo conhecimento e passando por etapas, né, de acordo com a sua formação, ela ia ocupando determinados cargos. Eu costumo dizer que Platão não propôs isso, mas a gente pode fazer uma semelhança, uma ligação, né, com o nosso sistema de educação. Nosso sistema de educação ele é dividido em 3 partes. Ensino fundamental, né, ensino médio e ensino superior. Claro que eu não estou colocando educação infantil, mas esses 3 grandes graus, essas 3 divisões, né, da educação brasileira. No ensino fundamental, que vocês estudam até o 9º ano,
Então, seria a primeira etapa. Imagine que você para de estudar no 9º ano e não continua seus estudos. Então, para Platão, aqueles que formaram, nessa primeira etapa, eles teriam um processo de conhecimento para aprender a construir as coisas, fazer as coisas, né? Aprender todo o conhecimentos necessários para essa etapa. Após isso, os que conseguiriam para a segunda etapa, que é o ensino médio, eles iriam aprender outras habilidades, outros conhecimentos. E, por fim, a terceira etapa, que seria o ensino superior. Então, também que aprender outros conhecimentos. E aí, nisso, vamos citar um exemplo. Para você entrar aqui, você terminou o 9º ano. É claro que isso não é todas as escolas, né? Todas as escolas, mas vamos supor, por exemplo, algumas escolas específicas. Você terminou o 9º ano, você quer entrar aqui no IFMG. Você vai ter que fazer uma prova para fazer o curso técnico. Se você não conseguir passar, você, digamos assim, não vai estudar, está eliminado. Claro que você pode tentar outras vezes, pode tentar em outros lugares. Mas suponhamos que você fosse eliminado e não teria chance de fazer outro teste. Então, você só teria o 9º ano. Você terminou o ensino médio aqui integrado, você tem que fazer uma prova para fazer o curso superior nas universidades, que é a prova do Enem. Então, é um teste, uma seleção. Quem passou consegue a vaga. Né? Por exemplo, o cara quer ser médico, fazer direito, ele conseguiu passar no Enem, ele tem a vaga. Se ele não passou, ele não tem a vaga. Claro que ele pode fazer no particular, depois pode fazer o Enem novamente, mas seriam esses critérios. Então, quanto mais etapas do conhecimento o indivíduo fosse superando, mais sábio e mais apto a ocupar os cargos administrativos e o governo. Então, os sábios. Então, para Platão, tinha um amadurecimento intelectual, atingindo os graus de conhecimento. Então, era por um processo educativo que selecionaria mesmo esse processo. E é claro que as pessoas teriam formação, preparação. Elas seriam comerciantes, ela seria preparada para ser um comerciante, seria um agricultor preparado para ser um agricultor, seria um alfaiate preparado para ser um alfaiate, seria um ferreiro. Para ser um soldado, ela seria preparada para ser um soldado. E para administrar a cidade, ela também seria preparada para administrar a cidade, com o maior grau de conhecimento possível. Nossa, professor, muito interessante mesmo. Inclusive, sobre isso, até caiu no Enem, no primeiro dia de Enem, em filosofia. Caiu uma questão sobre esse tema, né? A gente até pode fazer a leitura dessa questão, né? E tentar, né, explicar para a gente entender o que a gente está falando aqui, né? O bom é a gente tivesse falado isso antes da prova do Enem, né? Mas fica para o próximo. Beleza. Então, você aí de casa, já pega o seu caderno, já anota, porque nós vamos agora resolver essa questão que caiu no Enem, no primeiro dia. Leia para a gente aí, fazendo favor, senhora Lívia. A gente está fazendo a leitura da questão 82 do caderno azul, que fala sobre Platão. Vamos lá. Da prova do dia 9/11. Isso. A cidade justa é governada pelos filósofos, administrada pelos cientistas, protegida pelos guerreiros e mantida pelos produtores. Cada classe cumprirá sua função para o bem da polis, racionalmente dirigida pelos filósofos. Em contrapartida, a cidade injusta é aquela onde o governo está nas mãos dos proprietários, que não pensam no bem comum da polis e lutarão por interesses econômicos particulares. Legal, um texto falando sobre a cidade justa de Platão, extraído do livro O Convite à Filosofia, de Marilena Chauí. Então, a gente pode pegar, primeiro a gente analisar esse texto, né? Quem governa a cidade justa? Os trabalhadores. Não. Vamos lá. Quem governa a cidade justa? Os filósofos. Quem administra? Os cientistas. Quem protege? Os trabalhadores. Os guerreiros. Meu Deus do céu! Tá no texto, Diva. Ai, como ali trabalhador. Vamos lá de novo. Quem governa a cidade justa? Os filósofos. Quem administra? Os cientistas. Quem protege? Os guerreiros. E quem mantém a cidade? Os trabalhadores. Os trabalhadores. Então, essas três classes. A cidade justa. Platão, como a gente falou, na República está pensando na cidade justa. Cada classe cumprindo com sua função. Né? Aqui, ao passo que a cidade injusta é governada por aqueles que possuem propriedade, que não está preocupado com o bem comum. Né? Ele está preocupado com interesses particulares. Então, a proposta de Platão é que cada classe
esteja preocupada com o interesse de todos os habitantes da cidade. Eu vou produzir uma coisa, não é para mim, é para toda a cidade. Então, tem que contribuir com a cidade. Continua, Lívia, para a gente. O texto apresenta a estrutura de governo da cidade ideal pensada por Platão, que postula uma indissociabilidade entre... Então, a questão está... O texto fala sobre a cidade justa de Platão e nele está falando uma indissociabilidade entre que são duas coisas que não são dissociáveis, elas estão juntas. Cogniscência e relação intersubjetiva. Não. Cogniscência está ligada ao conhecimento, né? Relação intersubjetiva. Não. Mitologia e teoria cosmogônica. Não. Também não. Não tem nada a ver, né? A mitologia, essa questão dos mitos, e a cosmogonia também, que está ligada aos mitos gregos, né? A produção dos mitos. Cidadania e primazia da retórica. Não, acho que não. Não. Cidadania talvez poderia ser, mas primazia da retórica está falando da retórica como algo primeiro, né, primordial, né, principal. E a retórica é o discurso sofística, né? Então, moralidade e virtudes cardeais. Não. Essa até pode pensar um pouco, essa talvez seja aqui uma que poderia colocar em dúvida, né, as virtudes cardeais principais, a moralidade. Sim. E, por último, ética e exercício do poder. Por que ética e exercício do poder? Porque está falando da forma de governo e que essa forma de governo tem que ser justa. Então, o governo tem que ser justo. Então, por isso que é a associação da ética e do governo. Então, a resposta correta a essa questão, né? A resposta E, alternativa E, ética e exercício do poder. Porque o texto está falando da cidade justa, que cada classe funciona comprometendo com a sua parte, né, nessa cidade, cada um contribuindo com a sua parte, aquilo que lhe cabe, e está falando de uma forma de governo justa. Então, por isso que está a ética, o governo deve visar o bem comum e não interesses particulares. Então, por isso que o governo tem que governar, administrar a cidade com ética. Então, a ética e o exercício do poder. Isso é muito fundamental e importante para a gente saber. Então, essa questão, eu acredito que ela estava razoavelmente fácil. Quem estudou Platão, quem prestou atenção na aula de Platão, acertaria tranquilamente essa questão. Com certeza. E você aí de casa, que gosta de falar sobre filosofia, ainda mais sobre Platão, já nos segue em nossas redes sociais, deixa o seu like e se inscreve no canal. E até a próxima! Tchau, tchau. E não se esqueça, filosofia é a sua terapia. Tchau! Bate na mão, bate na mão. Acabou. Quantas horas, Hélio, por favor?